Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1. Vamos ler aqui do verso de 4 ao 8, que é o texto de referência aqui da nossa lição. A lição tem por tema as bênçãos advindas da salvação. Uma lição tanto quanto maravilhosa. Vamos aprender um pouco aqui a respeito da salvação. Vamos falar aqui um pouco sobre eleição, predestinação. Não vamos aqui discutir ou querer buscar a razão, sobre eleição e predestinação. Não vamos discutir aqui correntes teológicas. Quem sou eu, É algo que se discute aí há mais de 500 anos e se discute ainda quem tem a razão. Então não somos nós aqui hoje na EBD que vai trazer para vocês aqui a razão. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma linha e vou mostrar para vocês alguns textos aqui bíblicos que vão aqui referendar aquilo que eu vou falar, tá bom? Mas o tema principal que eu quero que vocês guardem nessa manhã são as bênçãos advindas da salvação, Esse tema aí que movimenta as nossas vidas, que movimenta o mundo até hoje. E se eu e você estamos aqui, é porque Cristo nos salvou. E essa salvação nunca foi o plano B de Deus. Ela começou na eternidade e ela se estende à eternidade. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 1, vamos ler aí do verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O 6, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. O texto áureo está lá em Isaías 12:2, que diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Amém? Deixe sua Bíblia aí aberta, vamos usá-la aí bastante, tá? A vida plena, a paz, a alegria, a misericórdia, a graça e a bondade que o crente salvo desfruta provém do milagre da salvação. Jesus, nosso irmão primogênito, que nunca pecou, morreu em lugar de toda a humanidade pecadora. Mediante sua crucificação foi paga a penalidade dos nossos pecados e a obra de Satanás foi desfeita. Assim a promessa de Deus, lá de Gênesis 3:15, ela foi cumprida na pessoa de Cristo. Isaías 53, no capítulo 4, verso 4 e 5, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, eu começo aqui abrindo essa lição, essa aula, dizendo que a salvação, ela nunca foi uma obra do acaso. Muitos acham que o plano da salvação, o plano da redenção, ele teve início no momento que o homem pecou. Deus, quando criou todas as coisas, ele criou tudo com perfeição e excelência. E a Bíblia nos retrata, a gente vai ler aqui muitos textos sobre isso nessa manhã. Vocês sabem que eu gosto de trazer aqui diversos textos da Bíblia para poder sempre referendar aquilo que eu falo. E o plano da redenção ele foi feito antes mesmo da existência da terra, da humanidade, de tudo que possa existir ao seu redor, aquilo que você olha, o que você tomou conhecimento que possa existir. O plano da redenção ele é um plano eterno, Antes mesmo de que tudo possa existir, eu enfatizo nisso, Deus já tinha feito o plano da redenção. O tempo de Deus é de uma forma para que você possa entender. Quando algo está começando na sua vida, Deus ele já está lá no fim, voltando para esse início da sua vida começar. Ele sempre vai estar a alguns passos, ou melhor, toda a sua vida à frente quando você for iniciar alguma coisa. Deus já tinha conhecimento, quando Ele criou o plano da redenção, de que aquele ser especial que Ele criou, o homem, que ele iria pecar. Então, nunca que o plano da salvação ele foi uma obra do acaso.
Mas Deus, ele amou tanto o homem que ele fez imagem e semelhança, que mesmo sabendo que o homem iria escolher pecar, se afastar dele, ele criou toda uma sistemática, um plano para que esse homem pudesse continuar ao lado dele em amor. Um favor imerecido através da graça desse Deus todo maravilhoso. É por isso que você não pode aceitar quando alguém falar para você e querer lhe ensinar de que o plano da salvação foi um plano B, de que Deus criou um paraíso e que o homem escolheu pecar e naquele momento, num ato de desespero, não foi isso. Sempre o plano da redenção, ele foi algo de eternidade e que ele se estende por toda a eternidade, porque o plano de Deus foi sempre que eu e você estivéssemos com ele durante toda a eternidade, amém? E é muito interessante que Efésios, né, esse capítulo 1, se você pegar do verso 13 ao 14, a gente vai ver muito detalhado ali, Paulo ele falando que o plano da redenção ele é um plano trinitário. Ele tem a participação dos três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai nos escolheu, Deus Filho nos redimiu e Deus Espírito Santo ele nos selou dentro desse plano. Em tudo que Deus faz, na criação os três participam, no plano da redenção os três também participam, né? Tudo há participação desse Deus trino, sempre em prol de fazer alguma coisa por nossa vida. Ainda hoje é assim, né? Jesus ele veio e morreu na cruz para nos salvar. Ele precisou voltar para o Pai está lá, né? Mas ele prometeu que nós nunca mais estaríamos só, que ele iria enviar um que seria o Espírito Santo, que estaria aqui na terra conosco, mas que não mais habitaria no céu, mas habitaria dentro de nós. E que naqueles momentos de dificuldade, quando a gente estivesse se sentindo só, ou que a gente não conseguisse espremer alguma vontade, ou pedir alguma coisa a Deus, ele iria até a presença do Todo-Poderoso com gemidos inexprimíveis, invocando pela minha vida e pela sua vida. Depois que o véu do tempo se rasgou de cima a baixo, e aí eu já apresento para vocês uma das bênçãos advindas da salvação, e que depois dessa salvação na pessoa de Cristo Jesus, nós somos reconciliados para esse Pai. Depois de que o véu do tempo se rasgou de cima a baixo, nós nunca mais caminhamos só aqui nesse mundo. Você tem um Deus que habita em você, para que você possa ter relacionamento com Ele, para que você possa caminhar com Ele, para que você possa invocar a Ele, seja em qualquer área da sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento conjugal, no ensinamento para os seus filhos, ou por onde quer que você venha andar. O próprio Deus, Ele quer caminhar com você, porque Ele escolheu isso desde a eternidade. E repito mais uma vez, nunca como um plano B. Isso é bênção da salvação para a sua vida. A salvação ela é um tema tão especial para Deus, que a Bíblia ela relata para a gente como a única forma e a única causa de haver festa no céu é quando uma vida, como uma ovelha, quando uma ovelha ela volta para Deus, quando a ovelha ela volta para os braços do Pai. Quando Jesus vai ensinar a respeito da parábola da ovelha perdida, lá em Lucas, no capítulo 15, né? A gente vai ver ali claramente, quando Jesus está ali ensinando, e ele fala a respeito da alegria que Deus tem, quando uma ovelha se volta, né? Quando aquele que não conhece a Cristo, ele, convencido pelo Espírito Santo, ele resolve dar aquele ato, aquele pontapé inicial de voltar para Deus. Ele reconhece o sacrifício da cruz do Calvário e se volta para esse Deus Todo-Poderoso. É tão importante isso, que a Bíblia relata que o único ato que acontece aqui na terra, que a festa no céu, é quando uma ovelha se volta para Deus, quando é uma vida entrega a sua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Será que essa obra é uma obra pequena ou grande diante do que acontece aí no céu? Será que esse plano foi um plano B ou sempre foi o plano A? Independentemente daquilo que você escuta ao seu redor, o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, imagem e semelhança dele, sempre foi que nós pudéssemos viver em intimidade com ele. A Bíblia relata que no paraíso, Deus tinha momentos de poder vir conversar com Adão, de poder bater papo com ele, de poder gerar comunhão, de poder gerar intimidade com ele.
A Bíblia fala que tudo foi feito com perfeição, tudo foi entregue, tudo foi dado, de forma tão maravilhosa que disse, olha, tem esse monte de bicho aqui, coloca nome em tudo, domina em tudo. Apenas disse uma coisa, da árvore da ciência do bem e do mal, dessa você não pode comer, porque se você comer, certamente você morrerá. E de fato eles morreram espiritualmente, mas Deus não deixou de que o inimigo tragasse ele por completo. Já existia ali um plano, Gênesis 3:15, que da semente da mulher viria um, que iria pisar, esmagar a cabeça da serpente. E assim Deus preservou a espécie humana. Deus preservou ali uma linhagem para que isso pudesse acontecer. E hoje nós estamos aqui aprendendo um pouco mais a respeito das bênçãos aí da salvação. Olha só, Apocalipse 13:8. E adoraram-lhe todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós lemos aqui, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência, ou seja, conhecimento antecipado de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. 1 Pedro 1:19-20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Eu coloquei aqui o seguinte, antes de executar o plano da criação, Deus executou o plano da salvação. Eu coloquei aqui 4 bênçãos, que não estão na lição, tá certo? Oriundas da salvação, antes de entrarmos aí no ponto 1 da lição, que fala aí sobre eleição, tá certo? Primeira bênção que a gente aí recebe, advindas da salvação. Diante da salvação, a revelação dos nossos pecados. Quando nós entendemos e compreendemos de que Deus ele veio ao mundo sem nenhum pecado, e ele conseguiu viver nesse mundo sem ser um pecador, mas que recebeu sobre si os pecados da humanidade e morreu na cruz com um propósito, isso revela em nós, e isso é uma bênção, que nós somos pecadores. A diferença entre nós, igreja, e o mundo, é que as coisas que o mundo faz, para eles, isso é um ato natural de normalidade. Eles não conseguem perceber, porque não foi revelado para ele de que as coisas que eles fazem é uma coisa errada. Atos instintivos masculinos que o mundo faz. Muitas vezes pelo fato de ser uma pessoa, um garanhão, por exemplo, um namorador, isso para ele é algo natural. Quanto mais ele tem mulheres, mais para ele isso é um ato normal. Já para a gente como igreja, a gente quando segue a palavra de Deus, a gente sabe que o se guardar para uma única mulher, isso é um mandamento de Deus para a nossa vida. E se a gente vai descumprir isso, a gente vai viver em pecado. Mas quem revela esse pecado para nós é o Espírito Santo de Deus. E quando nós encontramos e é revelado a nós esse plano da salvação e de que alguém sem pecado morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, vem a bênção de poder nos tornar a realidade de algo que antes a gente não conseguia enxergar, e agora a gente consegue enxergar de que de fato nós somos pecadores. Nós conseguimos enxergar o mundo por outra ótica, não por uma ótica de religião, mas por uma ótica de alguém que quer nos amar, de estar próximo a gente, de estar com a gente, fazendo com que a gente venha acertar na vida, no que se refere a princípios, para que a gente possa ter uma vida não momentânea ou terrena, mas uma vida eterna com o nosso Criador no céu, onde não haverá mais dor, prantos, fome, miséria, Covid, seja o que for. Estão me compreendendo? Diga amém. Isso é bênção oriundas da salvação. Segundo,
É através da salvação de Cristo Jesus que a gente tem a revelação do amor máximo de Deus para com a nossa vida. Você encontrar alguém, um pai, que esteja disposto a querer morrer pela vida do seu filho, ou uma esposa ou um marido querer morrer entre si, é um ato heróico por um amor. Alguém que queira morrer por uma pátria específica, pelo fato de ser patriota, podemos até encontrar alguém, mas alguém que esteja disposto a querer morrer por uma humanidade, até mesmo que não nasceu ainda, essa pessoa só na pessoa do Deus Todo-Poderoso, Criador, que mandou o seu Filho unigênito, para que todos pudessem usufruir desse benefício. Interessante que esse unigênito que a Bíblia fala, não quer dizer filho único, quer dizer filho exclusivo. As características de Jesus só estão nele. Uma vez que ele morreu. E esse filho único, exclusivo, Deus mandou para que ele pudesse vir à terra, para que ele pudesse fazer esse sacrifício pela minha vida e pela sua vida. E esse amor é um amor máximo, é um amor que chega ao ápice, é graça, favor imerecido. Através da salvação, a gente recebe essa bênção da revelação do amor desse Deus Todo-Poderoso. Dá para dar um glória a Deus aí bem forte, pelo amor do seu Pai, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Oh, aleluia! Glória a Deus. Terceiro, é através da salvação, das bênçãos advindas da salvação, que eu e você fomos libertos. O pecado, ele escraviza. O pecado, ele oprime. Quando o homem pecou, e Romanos fala que todo aquele que é nascido de mulher, ele é nascido no pecado, ele é escravo do pecado. Romanos fala muito sobre isso. E se você é nascido de mulher, e todos nós somos nascidos aqui de mulher, de homem, de mulher, né? Você nasceu no pecado. Só Jesus que nasceu de uma forma divinal. Então o pecado habita em você. Se o pecado habita em você, você se torna escravo do pecado. A sua carne vai buscar as coisas da carne, vai buscar fazer o que é pecaminoso. Aí Jesus vem, ele vence o pecado, ele escolhe receber o pecado, não porque ele é um pecador. Lembra da passagem que fala do cálice da ira de Deus? Os estudiosos falam que dentro daquele cálice continha os pecados da humanidade. É por isso que ele fala assim, ó: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele não conhecia o pecado, e a partir daquele momento que ele bebesse aquele cálice, ele iria conhecer o pecado. Ele iria estar afastado de Deus. Ele estaria por conta e risco dele, para que ele pudesse agora concluir o plano da redenção. Mas ele tomou esse cálice, ele caminhou, venceu todos os passos da cruz do Calvário. Oh, aleluia! Venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje nós estamos libertos da escravidão do pecado, porque ele foi lá e nos comprou. Ele nos resgatou e disse: ei, Satanás, aquele ali agora não é mais teu, ele é meu. Eu comprei e libertei ele. Aquele ali de trás também não é mais teu, a vida dele me pertence. Oh, aleluia! Aquela ali de trás também, está vendo? Olha só, também é minha. Eu venci. Eu passei o que precisava ser passado. Acabou esse negócio de sacrifício aqui na terra. Bode expiatório, matar o cordeiro, sangue, queimar aqui gordura. Não, acabou-se. Eu represento tudo isso. Eu venci a morte e agora o meu povo foi liberto. Ele foi liberto da escravidão do pecado. E eles agora serão nova criatura em mim, Cristo Jesus. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho porque só eu levo ao Pai. Eu sou a verdade porque eu sou o cumprimento da promessa da redenção e da salvação. E eu sou a vida porque eu sou nova vida. E não qualquer vida, mas vida em abundância. Não uma vida escrava, mas uma vida liberta na minha pessoa. Aplauda ao nome do Senhor Jesus. E quarto aqui, como abertura da nossa lição,
E para mim é algo mais lindo que a Bíblia simboliza. Como uma bênção divina da salvação, a Bíblia nos conta que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu do templo, ele quer dizer o seguinte para a gente: nós estávamos afastados de Deus. O homem, ele começou com total acesso a Deus. Ele caminhava com Deus, ele batia papo com Deus, ele discutia com Deus as coisas que ele queria discutir, tirava suas dúvidas. Mas pelo fato do pecado, ele foi expulso do Éden e começou a caminhar como uma vida sozinho. Deus tinha alguns encontros em pessoas seletas que transmitiam ao seu povo a sua linguagem, a sua voz, em determinados momentos, da forma como ele queria. Essa intimidade, essa proximidade, o povo perdeu. O homem perdeu, melhor dizendo. Aí Jesus vem para poder reconciliar esse acesso. Porque na pessoa de Cristo foi possível o perdão dos pecados apenas por reconhecimento na pessoa de Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É promessa de Deus para a sua vida e para toda a sua casa. E a partir desse momento, quando você tem um encontro com Deus, a Bíblia falou o quê? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. É como se a partir desse momento agora, você não precisasse mais de um interlocutor, de alguém para poder lhe dar acesso a alguém, de alguém que possa chamar e anunciar de que você chegou e que você quer se comunicar com esse Deus Todo-Poderoso. Basta apenas que você seja filho. Que você reconheça de que Jesus, Ele é o Salvador da sua vida. E a partir desse momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, bênção oriunda da salvação. Como o véu do templo se rasgou de alto a baixo, você pode agora voltar a se comunicar diretamente com esse Deus Todo-Poderoso. Como, pastor Flávio? Através da oração. É por isso que o segredo do crente é joelho no chão, é oração. Você acorda orando, você dorme orando, de madrugada você ora também, durante o dia no trabalho você ora, você repreende, você marcha orando, está na dificuldade é que você ora mesmo, está na bonança você ora, porque é a sua forma de poder ter intimidade com Deus. E uma coisa eu aprendi, quanto mais eu oro, mais eu sou cheio de azeite do Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu tenho intimidade com Deus. Quanto mais eu oro, mais a chama de Jesus ela vai brilhar sobre a minha vida. Pastor, mas está difícil ainda. Mistura a oração com jejum. E jejum e oração, meu irmão, não tem para ninguém. O mundo espiritual, ele cai por completo diante da sua vida. Oh, aleluia! A presença de Deus invade a tua casa, os teus negócios, o teu casamento. Por onde quer que você andar, as pessoas vão ver a luz de Jesus brilhando sobre a tua vida. Deus é contigo, meu irmão. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Precisa que você tome posse dessa bênção oriunda da salvação. E você aprenda com a palavra de Deus os segredos que elas só vão se revelar para quem reconhece essa pessoa, desse Deus, desse Cristo, que já fez a parte dele por amor da minha vida e da sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ponto 1 da lição. Eleição, né? Eu não vou polemizar aqui esse tema, né? Eleitos antes da fundação dos tempos. Muito se discute a respeito desse tema, né? Eleição e predestinação, tem até correntes, né? Arminiana, calvinista, né? Eu até confesso que eu rascunhei algumas coisas para poder trazer. Depois o Espírito Santo me levou a poder fazer isso de forma mais simples para poder trazer para a igreja, né? Eu vou dividir a eleição aqui em 2 momentos para a igreja, tá? Eu coloquei assim, ó. A eleição se refere sempre a pessoas. E você precisa entender isso. Pessoas, quando eu falo pessoas, sempre plural, quando a Bíblia associa isso a pessoas. A Bíblia diz que Deus elegeu para si um povo, para ser o seu povo.
Israel é a nação eleita por Deus no Antigo Testamento para ser o seu povo. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Deuteronômios 4:37. Deuteronômios 4:37. Palavras de Moisés. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua força. Vai para frente, Deuteronômio 7:6. 7:6, que diz assim, ó: porquanto povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Deus, em dado momento da terra, Ele escolheu um povo. A Bíblia no Velho Testamento, ela faz referência que Deus escolheu um povo. Vamos voltar um pouquinho antes. Deus criou o homem, Adão, criou Eva, o homem pecou, descumpriu a ordem de Deus, comeu do fruto proibido. Deus, no primeiro momento, manteve a espécie humana. Para poder preservar uma parte do povo, Deus escolheu uma família. A arca de Noé exterminou todo o restante desse povo, manteve uma única família. Prosseguiu com um plano. Esse plano, as pessoas que estavam ali se corromperam. Deus, no segundo momento, Ele escolheu agora não preservar uma família, mas preserva agora, resolve chamar agora um povo. Ele elege um povo, uma nação, Israel, que começa no chamado na pessoa de Abraão. E uma coisa que eu aprendo aqui é que a soberania de Deus, ela não está associada exclusivamente a essa eleição da vontade desse Deus todo-poderoso. Por mais que Deus seja todo-poderoso, por mais que Ele tenha uma soberania diante de tudo e de todos, mas Ele permite que eu e você venhamos a seguir a Ele, não pelaquilo que Ele nos dá, ou pelaquilo que Ele faz para conosco, mas sim pelaquilo que Ele é. Independentemente das circunstâncias, mas pelaquilo que Ele é, ainda assim a gente vai, de sã consciência, escolher continuar seguindo a Ele pelaquilo que Ele é. Porque Ele é amor, porque Ele nos salvou, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos dá a vitória. E se Ele não nos der a vitória, ainda assim eu vou continuar servindo e acreditando nele, porque eu vou reconhecer que eu sou peregrino nessa terra, e que aqui eu estou aqui apenas de passagem, porque a promessa da minha vida não é essa terra, mas sim o lar celestial. Amém? Então a gente serve a Deus pelaquilo que Ele é, não pelaquilo que Ele nos dá. Quem oprime as pessoas a servir pelaquilo que Ele dá, e a ferro e fogo, não é Deus, é Satanás. Por mais que Deus seja soberano, Ele não é um Deus resmungão e aquele Deus problemático. Se não me seguir, eu vou ficar triste. Se não me amar, eu vou ficar triste. Ele vai fazer tudo para lhe resgatar, tudo para ter você perto dele. Mas a escolha ela é sua. Deus criou um paraíso e disse: Adão, dessa árvore aqui não come. Foi ou não foi? Deus já sabia que eles iriam pecar? Sabia, mas ainda assim acreditou. Criou uma situação, o homem foi lá, pecou. Deus continuou acreditando no homem. O plano da redenção já existia. E Ele continua acreditando em mim e você. Porque o plano da redenção perfeito, ele só vai se consumar quando a trombeta soar e a igreja se encontrar com Ele nas nuvens, para que a gente possa desfrutar da eternidade com Ele. Eu vou voar em nome de Jesus. Você vai voar? Você vai voar? Eu vou em nome de Jesus. Vamos voltar aqui para a eleição. Deus elegeu um povo. Olha a Gênesis aqui, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, 1 e 3. Disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela. Aqui inicia a eleição do povo judeu, do povo de Israel. Da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação.
por enquanto é só promessa. Ele está chamando Abraão. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão aceita esse chamado, e ele vai. Ele faz perfeito como Deus chamou ele? Não. Ele levou um primo, né, Ló. É tanto que gerou todas as consequências, né? Se você não conhece a história, vai estudar depois o livro de Gênesis, tá certo? Você vai aprender, se você já conhece, sabe o que eu estou falando. Não é o tema da mensagem lá. Mas Deus chamou ele, ele aceitou, ele foi, ele caminhou. Depois vem Abraão, Isaac, Jacó, né? Deus levanta José, ele preserva ali, né? Aquela família, aquela linhagem, vem as 12 tribos, né, de Israel, levanta um povo. Nós lemos aqui esse texto aqui, de Moisés, falando que Deus elegeu, que Deus escolheu esse povo. Então, quem é o povo eleito no Velho Testamento por Deus? O povo de Israel, o povo judeu. Vamos para frente, tá certo? Aí o que é que acontece? João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, veio para o povo eleito, o povo judeu. E os seus, Israel, não receberam, mas, olha só, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Deus agora, ele amplia essa eleição. Eu coloquei aqui o seguinte, ó. Acontece, diz a Bíblia, que Israel não compreendeu a amplitude dessa eleição, não reconheceu o plano da salvação. Por isso Deus amplia o povo eleito e agora elege quem? A igreja como seu povo, judeus e gentios. Quem é a igreja? Tem igreja aqui? Tem igreja aqui? Levanta a mão, meu irmão. Envergonha Satanás, fala assim, ó, ei, eu sou igreja. Quando a trombeta soar, eu sou a igreja. Eu sou aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu sou gentil, mas sou eleito do Senhor. E vou subir para poder me encontrar com Ele nas nuvens. E vou desfrutar do paraíso durante toda a eternidade. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Efésios 2 e 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Quem é esse um? A igreja. 2 Tessalonicenses 2 e 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados irmãos do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. E João 3,16, esse texto é lindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, olha só, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre que a Bíblia fala de eleição, ela fala para pessoas e no sentido de plural. E o segredo para que você possa ser eleito, e esse eleito é a igreja, é que você possa reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem é que se torna igreja? É 4 paredes? Uma reunião qualquer que vem aqui? É aqueles que vão estar aqui em adoração em espírito e em verdade, no único propósito. A igreja tem uma liturgia, não tem? Mas o porquê da nossa liturgia? A gente abre o culto em oração a Deus. A gente canta em adoração a Deus. A gente prega como ensinamentos de Deus para a tua vida, mas também em adoração a Ele. E no final a gente faz um convite, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, para que aqueles que não conhecem, né, ou nunca se entregaram a Jesus, eles possam desfrutar também de terem a presença de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O centro sempre é Jesus. Então a igreja, ela tem sempre fundamentos em igualdade que nos fazem sermos pessoas diferentes, mas com um único propósito:
sempre buscarmos a pessoa de Cristo Jesus, reconhecendo o que Ele fez pela nossa vida, para que nós, em unidade, possamos um dia nos encontrar no céu de glória. É por isso que Deus elegeu a igreja. Deus não está preocupado com a bandeira da igreja, não está preocupado com o bairro da igreja, mas sim com a essência do verdadeiro adorador, aqueles que buscam a Deus em espírito e verdade, aqueles que reconhecem, que servem a Deus, que seguem os preceitos da palavra de Deus. Essa é a verdadeira igreja, e é essa igreja que vai subir, e é essa igreja que é a igreja eleita. Amém, meus irmãos? Então, quem é que é eleito? Quem é que é eleito? A igreja. Amém? 1.3 da lição. Nossa eleição ela é tão poderosa que ela tem validade eterna. Ela começa na eternidade e se estende desde a eternidade. Vou correr aqui um pouco para a gente poder ir para o ponto 2, né? Predestinação, né? O conceito da palavra predestinação quer dizer o quê? Simples, decidir antes do momento. Existe uma teoria aí, que eu falo que é uma teoria barata, que a Bíblia, ela afirma, e não afirma, isso é mentira, que tem pessoas que estão predestinadas por Deus ao inferno e ao céu. Deus ele é soberano, mas Ele não criou um plano de redenção tão perfeito para que as pessoas fossem para o inferno. Deus criou um plano de salvação para todos. Por mais que o Espírito Santo te convença da verdade, mas a escolha da verdade ela é sua. Eu não falo daquele ato simbólico de levantar a mão. Eu quero aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Não falo disso. A escolha é sua de poder seguir focado no alvo. E quando vierem as dificuldades, olhar para cima, porque é de lá que vem o socorro. Sempre é de lá que vem o socorro, na pessoa dele, do Todo-Poderoso. Vamos aprender um pouco sobre predestinação aqui. Olha só. A predestinação, eleição se refere a pessoas. Predestinação, na Bíblia, se refere a propósito, destino. Tem pessoas que serão predestinadas ao céu. Pessoas que serão predestinadas ao inferno. É simples. A gente pode colocar aqui na porta da igreja 2 ônibus. Um ônibus vai estar predestinado para Recife, Nordeste, praia. Tem pessoas que gostam de praia, vão querer pegar esse ônibus. E tem um outro ônibus que vai estar predestinado. Você vai ter que decidir antes. Você não chegou àquele caminho, mas você sabe que ele vai chegar a Gramado, cidade do frio, do chocolate. Você vai analisar. Eu vou querer passar as férias em Recife ou vou querer passar as férias longe da praia? A escolha ela é sua. E você vai ter que fazer alguns pré-requisitos para você poder chegar lá. Em resumo, predestinação é isso. Mas vamos para a Bíblia, para o que nos interessa aqui, tá bom? A Bíblia, quando vai estar associada à predestinação, olha só, Paulo ele ensina que Deus nos predestinou para si mesmo, ou seja, para vivermos diante dele, para sermos seu tesouro particular. E é interessante que todas as vezes que a Bíblia fala de predestinação, no que se refere a esse contato de céu e inferno, ela vai trazer aí uma aparência do plural. Ela não fala assim na primeira, na segunda ou na terceira pessoa da conjugação verbal. Ela sempre fala aí do plural. Sempre que fala de predestinação ou de eleição. Vamos para a Bíblia. Romanos 8, 29 e 30. Depois eu volto para poder explicar melhor isso aqui para vocês. Carta de Paulo aos Romanos. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou. E aos que chamou a estes também justificou. E aos que justificou a estes também glorificou. Efésios 1, vamos misturar aqui o 4 até o 7. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, presciência de Deus, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O 6, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo. Assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua
graça. Predestinação, vamos voltar aqui, tá? Decidir antes. Deus coloca para você ali 2 caminhos. Ele veio para todos. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta da vida de cada um de vocês, de cada pessoa da terra. Você abre se você quiser. Você abre se você quiser a porta. Você está sendo convidado para poder participar desse momento de salvação para a sua vida. Mas você abre se você quiser. E você vai ter a oportunidade de poder saber de que vai existir 2 caminhos para a sua vida. E você escolhe o caminho que você vai querer. Deus, na sua presciência, Ele já sabe quem vai estar condenado ao céu e ao inferno. Mas ainda assim, Ele vai continuar tentando criar caminhos e meios para que você possa ser tocado a conhecer a verdade e que você possa abrir esse caminho de porta para que você possa escolher esse caminho da verdade. Mas predestinação não tem nada a ver com escolha de Deus para a sua vida em relação a céu ou inferno. A predestinação é algo de escolha anterior por caminhos que já existem. Existem 2 caminhos, céu e inferno. Você vai tomar conhecimento de que existem 2 caminhos. Ou você escolhe o caminho da verdade ou o caminho da mentira. Mas esse caminho, ele compete a você. E quando a Bíblia também associa a predestinação, ela vai ser juntada com a eleição. O povo eleito é a igreja. Então, quem está predestinado a ir para o céu? Também é a igreja. Porque é o povo que foi eleito e escolhido por Deus. Quem é o povo eleito e escolhido por Deus pela amplitude? É aqueles que reconheceram que Jesus é o Senhor da sua vida. Estão conseguindo entender a diferença? Eleição, pessoas. Predestinação está associado a caminho, a escolha de caminho. A eleição, ela vem primeiro para poder chegar a esse caminho dessa predestinação, que é uma escolha anterior. Eu sei que eu vou chegar a Gramado se eu for nesse ônibus, mas existe uma caminhada. O ônibus pode quebrar, eu posso pedir para descer antes desse caminho e posso mudar de rumo para poder querer ir para Recife. Isso é predestinação. Eu escolhi, mas eu posso desistir nesse caminho e posso querer reconciliar para poder ir para o caminho da salvação. Esse negócio de que Deus, Ele vai predestinar uns ao inferno e outros ao céu, isso não existe. É inutilizar o caminho da cruz. É inutilizar o caminho da salvação. É como se o Deus abdicasse do seu trono de glória para poder morrer apenas por alguns. Vamos lá para João 14. João 14, verso 1. Vamos lá. João 14, 1. Jesus, ele vem de uma longa instrução no verso anterior. Ele traz lá diversas coisas, né? Mostra que Judas iria traí-lo, né? Mostra que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Ele cria um novo mandamento. Aí ele começa, o João 14, 1 diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí ele fala o seguinte no 2, ó: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele fala que tem algumas moradas. Ele restringe morada. Ele estava limitando alguma coisa para alguém? Sempre que Deus fala de salvação, Ele é para todos, meu irmão. Agora, a escolha ela é sua. A escolha é das pessoas que estão no mundo. Não existe uma limitação. Agora, Deus, na sua presciência, é óbvio que Ele sabe quem são as pessoas que vão para o céu e quem vai para o inferno, mas nunca por vontade dEle. Deus, Ele tem tanto amor, já falei aqui isso hoje, que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por amor da minha vida e da sua vida. Agora as pessoas misturam e confundem predestinação com eleição. Eleição, pessoas. Mostramos aqui na Bíblia quem que são as pessoas eleitas. É a igreja, a ampliação. Gentios, judeus, juntou igreja. Lemos aqui o texto. Ele veio para os seus que não reconheceram. Houve uma ampliação. Quem reconhece a Cristo é eleito. Quem é eleito sobe para o céu. Se eu vou para o céu, eu estou predestinado a esse caminho. Amém? Aí continua aqui, ó: e quando eu for,
vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Não existe limitação de pessoas na Bíblia. Não podemos aceitar de que um filho nosso possa nascer predestinado para um caminho de inferno, ou eleito para um inferno. Se ele estiver dentro da igreja, se ele aprender o caminho da salvação, ele é a igreja, ele é eleito do Senhor. E ele está predestinado também ao caminho do céu. Amém? Meu tempo acabou, vou caminhar aqui para o final, para poder finalizar aqui. Uma coisa que eu anotei aqui, revelação de Deus para a sua vida. A predestinação fatalista, ela elimina a graça e a justiça de Deus. Todos são chamados, mas nem todos respondem ao chamado para ser salvos. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Quem for vir, vai ter o alívio. Quem não vier, não vai ser aliviado. E para finalizar, antes de tudo existir, inclusive nós mesmos, Deus elaborou um poderoso plano de salvação, capaz de mudar a vida de todos os seres humanos, e por sua infinita vontade, graça e bondade, hoje temos o privilégio de fazer parte da sua grande família. Nós somos a família do Deus Todo-Poderoso. A catedral da família é redundante, mas isso é lindo. Somos a família desse Deus Todo-Poderoso. Aplauda mais uma vez o nome desse Deus maravilhoso. Jesus morreu na cruz do Calvário. Lembram da parábola das 10 virgens? Daquelas que permaneceram vigilantes, com a chama ali de Jesus acesa. Tinham azeite de reserva, que faziam ali a luz continuar brilhando. Aquelas 5 prudentes chegaram na porta e conseguiram entrar. Aquelas que fraquejaram, que não tinham azeite para poder fazer com que a chama, permanecesse acesa, desviaram do foco, ou seja, também estavam no mesmo caminho, seguindo para o mesmo rumo, mas desviaram do caminho para poder ir comprar o azeite. Quando voltaram, que bateram na porta, deixa a gente entrar, já havia fechado a porta, não tinha mais como entrar, passou o tempo, e elas foram predestinadas para um caminho, todas eram virgens, 5 foi por um caminho, e 5 foi para outro caminho, assim vai ser também no dia do arrebatamento, Jesus está voltando, eu já preguei sobre isso aqui, os sinais da última hora, e eu e você precisamos estar preparados, porque a trombeta vai soar como um alarido, um grito forte, um grito de comando. E sabe quem é que vai escutar também a trombeta soar? Sabe quem que a Bíblia fala? A igreja. É a igreja que a Bíblia fala. A igreja eleita é a igreja que vai escutar. O mundo não vai ouvir a trombeta soar. Só a igreja que vai ouvir, porque a igreja é a eleita do Senhor. E a igreja está predestinada ao céu. E eu e você passaremos a eternidade. Oh, glória a Deus e aleluia! Glória a Deus e aleluia. E se tem alguém aqui hoje que não conhece a Jesus como Salvador da sua vida, eu quero lhe incentivar a que você entregue sua vida a Ele hoje, porque Jesus está voltando. E se você também está afastado dos caminhos do Senhor, volta depressa para os braços do Pai, porque Ele te ama, independentemente do que você fez, do que você faz, do tempo que você permaneceu afastado dEle. Volta depressa, porque Jesus te ama. Amém? Deus abençoe a todos.